continuam um movimento harmônico de mesma frequência. Uma maneira fácil de ver isso é no plano complexo, ou usando o que o pessoal gosta de chamar de fasores. Imagina uma setinha aqui que está girando. A projeção dela, ela está girando com ômega constante, tá bem? A projeção dela descreve o movimento harmônico, certo? O movimento harmônico de X é a projeção de um movimento circular uniforme. Tudo é isso que eu estou dizendo. Agora, imagina que você vai somar esse cara com outro movimento harmônico de mesma frequência, mas que está defasado em uma amplitude diferente. Ora, é como se você desenhasse uma outra seta, com outro tamanho, que gira igual, com o mesmo ômega. No entanto, ela está defasada da primeira. Ora, como ela gira com a mesma frequência, esse ângulo entre elas vai mudar? Não. Então vocês vão visualizar, quando eu vou fazer o desenho, vocês vão visualizar as setinhas girando assim. Eu tenho que somar as projeções. Ora, somar as projeções é a mesma coisa que somar esses vetores aqui e depois projetar. Então você vai ter um novo movimento, uma amplitude que não é nem essa, girando com o mesmo ômega, e com uma fase que também não é nem essa. Ou seja, somar dois movimentos harmônicos de mesma frequência, mas defasados, em amplitudes diferentes, dá um movimento harmônico, com uma certa amplitude e com uma certa fase lá dentro. Tá certo? E se eu tiver 3, 4, 5, tem um outro carinha aqui, mesma frequência, só que outra amplitude, vai somando. Agora pega esse com esse, soma de novo, todos giram juntos. Então, o movimento resultante é o quê? Harmônico de mesma frequência. Então, a gente apaga isso. E vocês poderiam dizer assim, olha, vai ser um movimento harmônico de mesma frequência, agora, uma amplitude e com uma constante de vento que não são necessariamente iguais a esses caras que estão aí. Mas, obviamente, dependem desses caras. Dependendo do A1, do A2, do alfa 1, do alfa 2, vocês vão ter esses caras diferentes. Mas eu posso garantir para vocês que o movimento mais geral possível, somando só movimentos harmônicos, é também movimento harmônico. Com isso, eu vou dar um salto e botar as expressões. Acabou o nosso rascunho aqui, ó. Com isso, eu vou botar o seguinte: qual é a expressão mais geral possível para a nossa onda? A nossa onda, ela só depende de Z e T, então eu vou escrever assim. É claro que ela é uma onda, esse E está definido em R, que é X, Y, Z e T, mas ele só depende de Z, que é KZ menos ômega T. Então, vou escrever dessa forma. Ele tem um é X, X chapéu, mais um é Y, Y chapéu. E o B vai ser K chapéu, que é o Z chapéu, né? O vetorial é sobre C, mas eu nem vou escrever, tá vendo? Eu só vou ficar olhando para o E. O que acontece com o E vai acontecer com o B girado. A minha pergunta, baseada no que eu falei, é a seguinte: quais são as expressões mais gerais possíveis para E, X e Y? Então, eu quero saber o seguinte: quais são essas expressões aqui, ó? O EX de ZT e o EY de ZT. Quais são essas expressões? Lembrando que eu estou podendo somar infinitas ondas, porém, todas elas propagando para cá e com a mesma frequência. Ora, aplicando isso que está aqui, vocês vão me dizer o seguinte: peraí, Farina, você projeta esse cara, o EX2 e o E2X é uma oscilação harmônica, entendeu? KC menos ômega T, mas imagina um Z fixo. Pega o outro cara, é harmônico também, com a mesma frequência, outra amplitude, outra constante de fase, mas tem a mesma frequência. Então, quando você soma todos esses caras, o que vocês podem garantir para o EX?
ser algo do tipo, para ficar igual o Moisés e as notas, eu vou escrever a letra A, em vez de escrever um EX0, seria mais natural, né? Eu vou botar a letra Azinho para ficar igual ao livro e igual a um cosseno, como se propaga em Z, tem que ter KZ menos ômega B, e aqui dentro, gente, vai ter um cara desse tipo. Por quê? Porque soma tudo que é cosseno. Vocês estão somando caras que têm constantes diferentes aqui, todos têm KZ menos ômega B, porque eu estou dizendo que todo mundo se propaga para fora do quadro negro. Todo mundo se propaga com a mesma frequência. Mas cada um tem a sua constante de fase lá dentro. Não importa. Somar esses caras vai, depois de somar muitos e muitos, ter uma nova amplitude, um carinha diferente aqui dentro. E o Y vai ter uma constante que eu vou chamar de B, cosseno de KZ, menos ômega B, mais carinha aqui dentro. Então, o que eu estou dizendo é que isso é o caso mais geral possível de ondas monocromáticas se propagando na direção do Z chapéu, certo? Aí você fala, pô, família, não estou acreditando ainda, eu quero somar mais uma. Tá bom, soma mais uma aqui. Soma um outro cosseno com a linha de KZ menos ômega D dentro do delta x'. Mexe, faz um pouquinho de trigonometria, vocês podem escrever como um cosseno de KZ menos ômega D mudando esse cara e mudando esse cara. Então é isso que eu estou dizendo. Isso aqui é a expressão mais geral possível de onda monocromática, plana se propagando do espaço por simplicidade, mas sem perda de generalidade. Eu escolhi a propagação por Z chapéu, desenhei para fora do plano. Então agora, a minha pergunta é, com esses caras colocados aqui, como é que esse vetor varia à medida que o tempo passa? E por simplicidade eu vou escolher, depois para fazer desenho, de Z igual a zero. Quer dizer, no plano do quadro negro, que seria o meu plano Washington Y, o que está acontecendo com esse campo, no caso mais geral? Essa é a pergunta que a gente quer responder desde o início da aula. Bom, tem mais um detalhezinho aqui. Como está escrito, fica parecendo que eu preciso de Azinho, Bzinho, delta X e delta Y. Na verdade, gente, o mais importante não é o valor do cara que entra aqui e o valor do cara que entra aqui. Mas é o quê? A diferença de fase dos caras. Na verdade, o que importa é esse menos esse aqui. Uma maneira de ver isso é, por exemplo, mudando o zero do nosso cronômetro. Olha só, uma observação. Vamos supor que eu escreva esse cara daqui, ó. Eu vou escrever esse cara daqui como KZ. Eu vou botar o ômega em evidência. O que aconteceu? Só botei o ômega em evidência, menos o ômega em evidência, aí ficou, como aqui está mais, tem que ficar menos com menos, beleza? Se agora vem alguém e fala, o meu T, o meu cronômetro, o meu relógio, não é igual ao seu. O zero do meu é diferente do seu. Então, por exemplo, vamos supor que alguém escolha um tempo, comece a contar o tempo, de tal maneira que a relação do tempo marcado no seu relógio e no meu relógio está deslocada. 5 para você, outro número para mim. É 3 para mim. Entendeu? Não posso, isso não altera em nada. Onde eu vou zerar o meu cronômetro para fazer as coisas. Pois bem, se eu fizer essa mudança de variáveis, como é que eu fico, como é que eu escrevo esses carinhas aqui, ó? O EX, ele fica escrito como? Fica A cosseno KZ menos quem? Ômega T'. E o EY, como é que fica? Fica B
KZ menos. Aonde tem T, eu coloco T para aparecer T'. Então vai ficar o quê? Menos ômega T' mais delta X sobre ômega. Certo? Mais delta Y. Ok? Eu apenas peguei essa relação e botei na outra. Olha aqui, ó. Ômega com ômega cancela. Fica menos delta X, tá legal? Então, esse cara ficou assim, ó. P cosseno de KZ menos ômega T mais quem? Delta Y menos delta X. Então, com esse outro zero cronômetro, aqui não aparece nenhuma constante de fase. E aqui quem aparece era o quê? Era a diferença de fase antiga. Então eu vou fazer isso para simplificar. Eu estou tentando simplificar o tempo todo. Um segundinho. Eu vou chamar esse cara de delta, sem índice X ou Y. Esse delta é então a defasagem do EX com a Y. E eu não vou ficar escrevendo, desculpa aqui, eu não vou ficar escrevendo T'. Eu vou usar T de novo, tá legal? Isso é só um argumento para dizer, olha, o que importa não é esse cara e esse, mas é essa a diferença. Aí então zero esse cara e chama esse cara de delta, para quem carregar isso demais. Fala. Saber se era T' ou T. Não, aqui era T', eu esqueci de botar o T'. Mas eu vou chamar de T novamente, tá? É como se eu fizesse assim, ó. T vai para T mais delta X sobre o outro, tá? Bom, então estamos prontos para começar o nosso problema. Daqui vem para cá. Ou seja, eu posso escrever assim, o EX de ZT, ele é A cosseno de KZ menos ômega T. E o EY de ZT, ele é P cosseno de KZ menos ômega T mais delta. E tudo que eu quero saber, a pergunta continua sendo, variando esses parâmetros A, B e delta, dependendo do A, do B e do delta, o que está acontecendo com aquele vetor campo elétrico à medida que a onda passa? É isso que a gente vai descobrir. Por exemplo, para a onda ser circular, o módulo não varia, certo? Significa que o tanto que oscila em Y tem que ter a mesma amplitude do que oscila em X, certo? Então, com certeza, quando a gente chegar lá, daqui a meia hora, a gente vai ver que para ser circular, uma condição é que o A seja igual ao B, além de uma outra condição aqui do delta, tá? Então, esse tipo de coisa que a gente vai analisar agora. O que acontece com o E quando eu vario A, B e delta, e aí eu vou analisando os casos particulares de polarizações lineares, circular e elíptica. Fala. Aqui você disse que você pode somar ondas harmônicas. Eu posso somar, inclusive, harmônicas com frequências diferentes, tá? Só que aqui eu não quero, aqui eu só quero uma. Aí essa superposição então vai dar uma onda harmônica também. Aí quando você diz que o caso mais geral é igual a X mais Y, você está dizendo que você está pegando todas uma onda assim e uma onda assim? Calma, quando eu falo caso mais geral, é aqui, porque isso aqui eu estou apenas dizendo, todo vetor de plano XY tem uma componente em X, mas uma componente em Y. Então o que eu estou dizendo aqui é, todo vetor do plano XY é uma combinação linear dos vetores da base. Agora, essas componentes aqui, no caso mais geral, em que, como você falou, eu somo todas as possíveis, elas, por mais que eu tenha soma de 1000 termos, 27 mil termos, esses caras vão sempre ser ondas harmônicas com a mesma frequência. Agora, com amplitudes e defasagens aqui, constantes de fase, genéricas, arbitrárias, certo? Então, essa amplitude vai ser
Não é somar amplitude. Pega um cara que está assim e um cara que está assim. A amplitude da resultante é a soma das amplitudes? Vai estar visto para cima. Então, é a resultante de todas as amplitudes em X de todas essas ondas aqui. Seria isso. Você, ao decompor, aí sim, em X, você. E também não é isso, porque mesmo aqui, você pode ter um cara que está para cá e o outro está para cá. E o outro está para lá. Eles estão defasados. Entendeu? O que você pode garantir é que vai ter alguma amplitude. Que eu não quero calcular aqui essa amplitude. Entendeu? O que eu estou dizendo é, soma esse movimento com esse cara não é A1 mais A2. Quem disse que ele é A1 mais A2? Ele não é A1 mais A2. Por quê? Porque as constantes de fase aqui dentro não são necessariamente iguais. Mesmo no movimento unidimensional, se eu somar dois movimentos harmônicos, eu tenho um movimento de mesma frequência, eu necessariamente tenho um movimento com a mesma frequência, mas a amplitude resultante não é a soma das amplitudes necessariamente. Se aqui for zero e aqui for zero, acontece isso. Se aqui for zero e aqui for pi, quanto dá a resposta? Aí, bom, o A1 é igual a 2, mas daria zero se fosse igual, entendeu? Não, mas o que eu quero entender é o que representa o X e o Y desses cálculos que você somou aqui. É você somar todos esses vetores, soma todos eles, mentalmente, tá? Num dado instante, um está aqui, o outro está aqui, o outro está para cá, o outro está para lá, um ainda está crescendo, o outro está diminuindo, não importa. Num dado instante, soma vetorialmente isso. Aí você tem uma componente X e uma componente Y. Exatamente. A componente X é esse cara, a componente Y é esse cara, naquele instante. O que eu estou afirmando para você é que esses caras têm necessariamente essa forma. Depois que você somar, lembra aquela história dos fasões, dos vetores gigantes? Para você somar movimentos harmônicos é imaginar movimentos circulares que você projeta, não é isso? Então imagina que você tem vetorzinhos aqui, você está girando todos eles, tá certo? Soma todos esses vetores aqui, ó. Soma esse com esse, com esse, com esse, vai fazendo uma regra do paralelogramo, dá um vetor resultante, não dá? Esse vetor resultante gira com a mesma frequência. Você pega esse vetor resultante, projeta, e à medida que ele gira, você tem lá um movimento harmônico, com uma certa amplitude, que é dada lá pela amplitude do resultante, e que oscila com a mesma frequência. É isso que eu estou falando aqui. Depois que você somar todos esses caras, muitos e muitos, você pode garantir para mim que a resultante desses 300 mil caras tem essa fórmula que está aqui. Todos têm Kz menos ômega t. Então, quando você somou tudo, continua tendo Kz menos ômega t. Só que tem uma constante aqui dentro, que eu não quero calcular, é chato para calcular isso, mas eu não vou precisar disso. E vai ter uma amplitude, que eu também não quero calcular. O importante é você saber que isso é o caso mais geral possível. E uma maneira mais simples de saber que isso é o caso mais geral possível é você falar assim: peraí, Farinha, deixa eu somar mais uma aí para ver se é verdade. Então escolhe uma coisa aqui. Você vem e soma um cara aqui ou um cara aqui. Como você quiser, escolhe alguém para somar. A gente pega e soma. Decompõe X e Y, vem aqui e soma outro cara, vem aqui e soma outro cara. Caramba, você vai somar esse cara com outro cara que é assim, razão cosseno de Kz menos ômega t mais um deltazão x, tá certo? Soma esse cara com esse daqui. O que dá? Dá alguma amplitude que não é nem azão nem azinho, cosseno de Kz menos ômega t mais uma outra constante lá dentro que não é nem essa nem essa. Mas você pode calcular tudo isso. Então não tem jeito. Somar ondas harmônicas, mesmo planos, com a mesma frequência, podem todas estar defasadas entre si. Depois que soma, você pode garantir que aqui tem uma amplitude
cosseno de caseiro dos ômega T mais uma constante da dentro. Então essas são as mais gerais. Agora, o que eu discuti depois foi o seguinte: eu podia começar daqui a tentar responder a pergunta, só que eu quero, como eu falei, simplicidade. Embora não pareça, eu quero sempre simplificar. E aí eu estou dizendo, olha, não precisa trabalhar com tanta constante. Na verdade, dessas daqui só precisa a diferença. É como se eu pudesse apagar essa e tirar esse índice. Eu mostrei aqui que se você fizer uma mudança no seu cronômetro, não tem problema nenhum, porque o relógio pode ser diferente do meu. Então, eu tenho isso daqui. Pronto, agora eu tenho uma situação mais simples para trabalhar. E é a mais geral possível do problema que eu estou estudando. Certo? Bom, eu ainda vou chamar, só para facilitar, a face aqui no X, eu vou chamar de fusão. E no de baixo vai ficar fusão mais deltazinho, tá bem? Só para simplificar mais ainda a rotação, gastar menos X, gastar menos tempo. Φ é caseiro dos ômega T. Ok? Então vamos reescrever essas expressões ali e finalmente vamos começar a responder a pergunta. Então tem assim, o X é azinho cosseno de φ. O Y é Bzinho cosseno de φ mais delta. Ok? Agora, qual é a nossa estratégia para responder a pergunta? A estratégia é a seguinte. A nossa estratégia é a seguinte: que tal a gente relacionar diretamente X com Y? Eliminar o φ dessa brincadeira aí. O φ depende de Z e T também. Por que eu quero fazer isso? Vamos supor que eu encontro isso aqui, ó, é Y igual a X. Lembre-se que o Y é de ZT de ZT. O Z eu já falei, a gente pode escolher qualquer ponto, qualquer coordenada Z, porque não perde generalidade. O que acontece no ponto vai acontecer no outro. Então, quando eu digo, isso aqui é um rascunho, mas vamos supor que isso aqui aconteça. Se isso acontecer para qualquer tempo, o que vocês estão me dizendo, gente? Vocês estão me dizendo o seguinte: olha, num dado instante, se o EX tem esse tamanho, o EY tem o mesmo tamanho, tá certo? Então o campo está onde? Aqui. Se o EX vem para cá, se você me disse que o EY é igual a EX, o EY veio para cá, o campo está aqui. Quando um é zero, o outro é zero. Quando um é menos esse cara, o outro é menos esse cara. Então o que vocês estão me dizendo? Se eu encontrar em algum problema, se eu der na prova duas expressões para X e para Y, casseno de casseno dos ômega T, mas de tal maneira que vocês olhem e falem, ué, o Faria escreveu a mesma expressão para o Y e para o X. Se isso acontecer na prova, eu perguntar qual é a polarização? Linear. Agora, se eu der uma expressão que o X ao quadrado mais o Y ao quadrado seja uma constante. Eu falo, caramba, é um vetor cujo módulo é constante. E eu sei que os caras oscilam, então não tem jeito. Está girando. Não sei se para um lado ou para o outro, aí tem que olhar de outra maneira. Mas você já poderia dizer o quê? Então, se eu der na prova um exercício em que eu não vou dizer isso, vão ter expressões para vocês olharem. Eu pergunto a polarização, vocês vão primeiro testar se são coisas simples para responder e identificar se é circular, se não é, entendeu? Então, olhando para a relação direta desses caras, eu vou poder dizer qual é, o que acontece com aquele vetor à medida que o tempo passa.
Por isso que a minha estratégia será a seguinte: a estratégia será relacionar diretamente X e Y. Concordam comigo? Ali, pessoal, para vocês entenderem isso. Eliminando o fim da história. Essa é a estratégia. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Bom, vamos aproveitar aqui, ó, usando a teoria das cores. Parte da seguinte é essa aqui, ó. Daqui eu tiro que o cosseno de φ é x sobre azinho. Essa segunda linha eu escrevo isso aqui, ó, cosseno φ, cosseno delta menos seno φ, seno delta. Usei aqui cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A, tá certo? Certo ou não? Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Oi? Cosseno. Oi? Então daqui eu passei o A para lá, né? Nessa equação eu tiro que o cosseno é isso. Porque eu não quero eliminar esse cara em favor de x e y, então eu vou ver quem é o cosseno que aparece aqui para eliminar. Depois eu vou para de baixo, só que na de baixo aparece não só o cosseno, como aparece o seno. O delta não será eliminado, nem o azinho nem o bezinho. Tudo vai depender de azinho, bezinho e delta. A polarização vai depender